Pessoal, vocês conseguem ver? Dá para visualizar aqui a prova? Dá, professor. Dá. Show. Sim. A prova foi tranquila, né? Vocês viram que eram questões que eu tinha passado nas atividades. Então, quem fez a atividade fez uma boa prova, né? Acertou muitas questões. E de geografia eram apenas 3, né? Eram 3 de cada, né? Da área de ciências humanas. Era 3 minha, 3 do Tiago, 3 do Fabiano e 3 do Edivaldo. Alguém pode ler, pessoal, a primeira questão aqui, ó. Dá para ler? Eu posso ler, professor. Show. Além do conceito de espaço geográfico, a geografia utiliza outros conceitos, também chamados de categorias, para subsidiar os seus estudos. São exemplos de conceito utilizados para análise geográfica. Ler as alternativas também? Não, aí, pessoal, qual seria a resposta correta? Obrigado, viu? Item E. O item E, né? Exatamente. Certo? Além do espaço geográfico, né? A gente viu lá na primeira aula, a Jéssica também, não sei se vocês lembram lá da professora Jéssica, que ela falou um pouco também, né? Sobre o lugar, sobre paisagem. A geografia, como ciência, né? Assim como a química, a física, a história, a geografia também é uma ciência, né? E dentro da geografia, existem algumas categorias, né, para você estudar. E o mais correto, certo, é o território, né? Que a gente até falou sobre os territórios de guerra, sobre o território do Brasil, sobre a paisagem, né? Que é tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? É tudo que eu não sei se vocês assistiram aquele... É antigo, né? Mas acredito que vocês assistiram a versão nova do Rei Leão, do filme do Rei Leão. Não sei se vocês lembram. Eu só dei o início, mas não terminei ainda. Não sei se Como é que vocês... chama? Live action, sei lá. Live action. É live action. Não sei se vocês lembram daquela cena. Não sei se tem live action, eu não assisti. Que é quando o pai... Tem. Agora, o Rei Leão em live action. Isso aí mesmo. Quando parece de verdade, né? Aquilo ali é muito, muito realista. Mas não sei se Eu tem... nunca vou superar a morte do Mufasa. Nunca. Aquela cena ali foi pesada. É duas cenas que é difícil você superar. É a morte da mãe do Nemo e a do Mufasa. É as mais pesadas no desenho. Tem umas teorias bizarras sobre Nemo, essas coisas. Pessoal, mas só para exemplificar, um exemplo de paisagem no Rei Leão é quando o pai do Simba tá falando com ele pequeno, ele tá olhando, tá vendo até onde o seu olho consegue ver? Tudo isso daqui é seu, todo esse terreno, toda essa área aqui é sua. Aquilo ali era uma paisagem que ele estava mostrando, até onde os olhos do Simba conseguia ver, aquilo ali é a paisagem, né? Tudo que o olho dele está conseguindo enxergar, a vegetação, os animais passando, certo? Tudo aquilo ali fazia parte do reino, né? Do reino lá do Simba, né? Do Mufasa, né? Na segunda questão, pessoal, alguém pode ler? Essa questão aqui foi dada, né? Não precisava nem pesquisar na internet. Posso ler, professor? Posso ler? Pode ler. O nome dado à teoria mais aceitada pelos cientistas para a formação do universo é... Qual seria? Big Bang. Exato. Qual que vocês acham, pessoal? Que é a Big Bang. Big Bang. Teoria do Big Bang, né? Botaram aqui teoria do ovo cósmico. Não faço a mínima ideia do que é isso. Mas o item mais correto é a teoria do Big Bang, né? Que é a grande explosão que deu origem a tudo, né? Deu origem a todos os elementos químicos, deu origem aos planetas, deu origem a gente, né? Professor, então quer dizer que a gente faz parte daquela explosão que teve há 13,5 bilhões de anos? Sim, a gente faz parte, porque tudo deu origem, né? Não sei se vocês... Eu acho que até uma frase bíblica, né? Do pó eu vim e ao pó eu retornarei, né? Não sei se a professora de biologia, o Rogério de Química falou para vocês que a gente veio da natureza e quando a gente morrer, o nosso corpo, a nossa matéria em si, né? Ela retorna para a natureza, né? Então,
todo o nosso organismo, todos os planetas, todo o universo em si, ele foi criado a partir dessa explosão aqui, ó, dessa teoria, que é a teoria do Big Bang. E na última questão, pessoal, tem uma foto aqui, né, da falha de San Andreas. E alguém pode ler a questão? Só o enunciado. Sobre a falha geológica de San Andreas, localizada na Califórnia, EUA, podemos afirmar que Pronto, aqui é uma questão sobre placas tectônicas, né, um dos últimos assuntos que a gente falou. Qual o item que vocês acham que é o mais correto? B. B de bola? É de B, eu acho. D, Não lembro D. qual botei. D de dado, Letra né? D. Pronto, ó. Por que o item B de bola não é o mais correto? Porque não é o item correto, né? Porque aqui está dizendo que está relacionado ao movimento de colisão, né? De duas placas se chocando. E quando duas placas elas se chocam, o que forma, pessoal, no relevo? O que a gente consegue ver no relevo? Quando duas placas tectônicas estão em colisão? Terremoto. Um terremoto de tsunami, eu acho que é uma coisa assim. Pronto, isso é a consequência, né? Quando a placa se movimenta... Seria uma montanha ou... Pronto, exatamente isso, certo? Quando as placas tectônicas elas colidem, a gente consegue ver no relevo, né? Consegue ver na paisagem, a gente consegue ver montanhas, né? A gente consegue ver um exemplo, né, de duas placas tectônicas que colidiram é a lá do Himalaia, né? O Monte Everest. São duas placas tectônicas que se chocaram, ainda continuam de encontro uma à outra, e isso dá resultado na montanha, certo? Quando acontece o tsunami ou terremoto, é no momento que a placa se movimenta, né? A gente vê muito lá no Japão, vê muito no Chile, que é o encontro de placas. Quando a placa ou ela se afasta, ou ela colide, ou ela continua empurrando uma outra, a consequência é o terremoto, né? E se for dentro do mar, né? A colisão, o choque, o afastamento vai gerar um tsunami, né? Então, o tsunami e terremoto é a consequência na hora. Mas, com o tempo, quando essas placas se afastam ou elas se colidem, quando elas estão se afastando, elas vão se formar um novo oceano, né? Como o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele foi formado com isso. Da placa da África e a placa sul-americana se afastando. Com o tempo, aquele espaço que vai se formando vai se enchendo d'água e elas continuam se afastando até dar o espaço de um oceano, né? Mas isso a gente viu que é ao longo dos milhões de anos, certo, pessoal? Isso não vai acontecer em 5 anos. Em 5 anos eu vou ver um novo oceano. Não. O Oceano Atlântico deve ter pelo menos uns 80 a 200 milhões de anos, né? Que ele foi formado, que os continentes começaram a se afastar. Beleza? Então, o item mais correto aqui é o item D de dado, né? Que vai se formar a partir do movimento de deslocamento transcorrente. O que seria o transcorrente? Ele nem está se afastando e nem está colidindo. Eles estão paralelos, certo? Eles se movimentam um do lado do outro, assim, ó. Certo? Nem se afasta nem colide. Beleza? Tem Nessa parte eu fiquei preso, eu fiquei muito entre a B e a D. Mas depois de muito tempo tentando identificar, eu consegui acertar, graças a Deus. É porque essa palavra transcorrente é uma palavra que não é muito usada, né? Você fica assim, transcorrente. Pode ser transcorrente ou movimento paralelo. Tudo são sinônimos, né? Mas o item mais correto seria esse. Aí tem até o filme, né? Quem quiser assistir o filme para ver. Não acontece daquele jeito como acontece no filme do The Rock, né? Não sei se vocês assistiram San Andreas. Que vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tem grandes falhas, grandes movimentos vão acontecendo rapidamente de um dia para o outro. Aquilo ali não acontece, certo? Pode acontecer assim. Tem pequenos tremores. Aí nos pequenos tremores, como acontece muito no Japão. Nos pequenos tremores, o pessoal já se liga que pode ser que venha um mais forte. Aí acontece um bem forte. Então, tem a escala Richter, né? Pode ter tremores de 1.0 na escala, 2.0, a escala vai até 10. Aí, de repente, com meia hora, 40 minutos, vem um de 7, 8. Aí, isso pode acontecer, mas não como no filme, né?
Beleza? Não sei se vocês assistiram, acho que passou, acho que foi ano passado que passou na Globo. Só deixa eu colocar aqui no nosso próximo assunto. Ó, pessoal, para a gente começar, a gente vai falar de um assunto que acho que vocês viram na sexta série, se eu não me engano. Certo? Ou na sexta ou foi na quinta série, mas acho que foi na sexta série. Que a gente vai ver só de forma para a gente relembrar, né? Para a gente relembrar um pouco do assunto sobre os meios de orientação e localização. Certo? O que seria orientação? O que vocês acham que é se orientar? Quando a mãe da gente manda a gente se orientar na vida. O que vocês acham que é? Hein, pessoal? Presta atenção. Prestar atenção, né? Ou então, Menino, te orienta. Presta atenção Toma no que vergonha na cara e fazer se alguma coisa orientar da das vida. coisas. fazer alguma coisa Aí, na presta vida. atenção, acabei de ouvir nesse instante. Que me te orienta. Ou então quando você faz alguma coisa que ela não gostou, né, rapaz? Se orienta na vida. Você já tá velho, já tem 15 anos. Tem que se orientar, né? O que seria esse orientar que a mãe da gente diz? É tomar um rumo na vida, né? Tomar ou estudar, ou você tentar ser alguém na vida, né? Ter um rumo de ser uma pessoa boa, né? De ser um cidadão de bem, né? Como dizem na televisão. Mas, pessoal, a orientação, certo? Tem muito a ver, é mais ou menos isso com o que a mãe da gente fala, o pai da gente, mas a orientação é um meio de você se localizar, certo? É um meio de você indicar um local para uma pessoa ou para o outro, ou para outra pessoa, ou para um conhecido, sei lá. Mas o que seria orientação? Quando chega uma pessoa, chega lá, ei, Jéssica, onde é que fica a casa ali do Alexandre? Aí a Jéssica vai lá e diz, ó, tá vendo aquele hospital ali? Quando tu chegar no hospital, tu entra 2 ruas para dentro, que a casa dele é a da esquina, certo? Bem ali perto do seu bichinho ali da bodega. Pronto. O que é isso? O que é o seu bichinho da bodega? O que é o hospital? Isso que a gente está utilizando é um ponto de referência, né? Ó, quando você chegar lá na BR, tu entra na direita, aí tu vai passar por duas padarias, aí tu já chegou na casa do fulano de tal. Quando tu usa Se alguém me mandar uma dessa, eu fico perdido. Eu sou muito gozado para essas coisas. Tipo, quando você tem muito ponto de referência, é mais fácil, né, de você se perder. Mas assim, pessoal, quando a gente está falando isso, é um meio de orientação. Você está orientando uma pessoa a chegar no local, certo? Isso acontece desde a antiguidade, desde os povos antigos que vocês estão vendo lá com o Tiago, lá Agora eu esqueci o nome dos... Os povos antigos que vocês viram com o Tiago, os povos que eram nômades, agora não lembro o nome dos povos, mas sempre na humanidade, o homem sempre se sentiu na necessidade de ter uma orientação, certo? Ou para uma caça, ou para uma comida, ou para uma moradia, certo? Todos esses elementos, o homem, o ser humano, sempre utilizou da orientação para ter uma melhor localização de uma caça, ter uma melhor localização de você construir uma casa, certo? E qual era o ponto de referência que o homem usava? Eram os astros, certo? Era o sol, eram as estrelas, certo? A partir do sol e das estrelas, tinha como você se orientar para um local, certo? O sol é um dos primeiros pontos de referências, né, de orientação utilizado pelo homem. Aí costuma dizer, ó, que o Sol ele nasce a leste, né, e se põe a oeste. Só que essa afirmação ela é errada, porque o Sol nunca nasce no mesmo lugar. Não sei se vocês lembram lá no... Não sei quem foi que perguntou na aula passada, que disse que o Sol estava nascendo de um jeito errado. Não, Foi eu. Pronto, tu disse que o Sol estava nascendo de um lado, agora estava nascendo de outro, né? Foi. Pronto. Aqui, ó, vai explicar um pouco de por que o Sol nunca vai nascer na mesma posição, né? A gente viu na aula passada que é devido ao movimento de translação, certo? Então é um movimento aparente do Sol. Então o Sol ele sempre está na mesma posição
e o que move é a Terra. A gente acha que é a gente que está parado e o Sol que está caminhando, né? O Sol que fica meio-dia, 3 horas da tarde, mas não. Isso é um movimento tanto de translação como movimento de rotação, né? Principalmente o movimento de rotação. O leste e o oeste vai apontar para o lado do nascente e o Sol sempre nasce a leste do local onde encontramos e sempre se põe a oeste. Isso aqui parece ser um pouco complicado, mas a gente vai ver na próxima imagem que é mais tranquilo. E o leste vai apontar apenas na direção em que o Sol nasceu, certo? Então vai ser mais ou menos assim, o Sol, o movimento aparente do Sol, né? Ele sempre vai vir do leste, né? Vai passar pelo norte. Quando chega, tá mais ou menos nessa altura, na altura da sua cabeça, né? É mais ou menos meio-dia. E ele vai se pôr a oeste, certo? Isso daqui é o movimento aparente do Sol, certo? Então, uma das primeiras orientações dos seres humanos era essa. O Sol nasce... De onde o Sol está nascendo, então eu sei que é leste, certo? Então eu sei que ali se eu virar de costas e esticar meus braços, eu sei que o meu braço direito é leste e o meu braço esquerdo é oeste, certo? Então na minha frente vai ser norte, certo? Então acontece muito se você se perder em algum local, ou essas pessoas que sofrem desastres, né, e se perdem na floresta, é um bom meio de orientação, né? Então, quando o Sol nascer, de onde o Sol nascer, eu sempre sei que é leste. E a norte eu sei que tem alguma civilização, então é só eu seguir reto na direção da minha cabeça, né? Beleza? Então, uma das primeiras orientações foi essa. Uma outra orientação, é a orientação pela Lua, certo? Que vai seguir os mesmos princípios, né, da orientação pelo Sol. Se você estender o seu braço direito para o local onde a Lua nasce, é à esquerda, né? Só que é o contrário. A Lua vai nascer no oeste e vai se pôr, né, no leste. Então, na sua frente é o norte e atrás é o sul. Uma outra forma de orientação, né, que foi utilizada muito, principalmente pelos navegadores, é o Cruzeiro do Sul. Alguém sabe dizer, pessoal, o que seria o Cruzeiro do Sul? Hein, pessoal? Uma constelação? É uma constelação, né? Exatamente. É uma constelação que ela só é possível ser vista no hemisfério sul, certo, pessoal? A gente só consegue ver o Cruzeiro do Sul se a gente estiver abaixo da linha do Equador, se a gente estiver no hemisfério sul. Se a gente estiver no hemisfério norte, a gente não consegue ver essa constelação. A gente vê uma outra, que é a Ursa Polar. Não sei se vocês já viram esse nome, né, dessa constelação. E essa constelação, o Cruzeiro do Sul, ela é muito utilizada né? Que hoje em dia com GPS você não precisa utilizar muito. Mas antigamente ela era muito utilizada para navegação. As caravelas, o pessoal utilizava instrumentos para se localizar onde era norte, onde era leste, certo? Porque você dentro de um navio, né? Você não tem essa noção de direção. Você não sabe o que é norte e leste porque é tudo água, né? Não tem um meio de orientação, não tem um ponto de referência, né? Então eles utilizavam muito essa constelação, essa daqui, que é o Cruzeiro do Sul. Então, dependendo do momento, a gente conseguiria ver, que essa estrela mais abaixo aqui, ela sempre vai apontar para o sul. Então, se você seguir reto nessa estrela aqui, navegar reto, você sempre está na posição sul. E aqui são as outras, né? Certo? Até hoje a gente consegue ver. A gente não vê muito na cidade, porque a luminosidade, né, das casas, dos apartamentos, elas meio que ofusca. A gente não consegue ver tão bem as estrelas como se a gente estivesse no interior. Eu não sei se vocês já tiveram essa vivência. Tipo, eu viajar para o interior que é mais escuro e eu conseguir ver um céu mais estrelado. Aí, vixe, por que eu estou aqui e estou vendo um céu bem mais estrelado do que eu vejo na minha casa, do que eu vejo aqui em na casa. Ipatinga? Como é? Aqui em casa, tipo, eu moro na Caracanga e em casa, só que eu moro na Caracanga, a parte mais afastada. Aí, tipo, quando fica tudo escuro aqui no terreno de casa, dá pra
ver o céu, as estrelas, constelação, essas coisas. Você consegue ver aquele estrelado melhor, né? É Uhum, menos poluído, menos poluição. Além disso, é a luz, certo? É a luz das casas, da cidade. Tipo aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, a gente consegue ver bem poucas estrelas. Mas quando a gente se afasta da cidade, por exemplo, a gente for lá para Maranguá, para Pacatuba, a gente consegue visualizar um céu bem mais estrelado. O pessoal que tira fotografia, né, gosta de estudar os astros, eles geralmente ficam mais afastados da cidade para conseguir visualizar melhor os planetas, as estrelas, as constelações, certo? Mas o Cruzeiro do Sul, pessoal, aqui retornando, foi uma constelação que foi bastante utilizada para navegação, né? As grandes navegações utilizavam muito esse tipo de ponto de referência, né? Então o Cruzeiro do Sul é como se ele fosse a padaria, né? Como se ele fosse a cantina ali, como se ele fosse o bar do seu Manel. Então tudo isso daqui é um ponto de referência que os navegadores utilizavam para chegar nos seus locais, né? Para chegar no Brasil, chegar nas Índias. A estrela polar, né, como eu falei anteriormente, ela é utilizada para, ela só é encontrada lá no Polo Norte, né? A gente só consegue ver naquela localização no hemisfério norte, então tem que ser acima da linha do Equador, e ela faz parte da constelação, né, da Ursa Menor. É essa constelação aqui, ó, pessoal. Isso daqui mesmo que a gente vá lá para o interior, a gente não consegue ver essa estrela polar aqui, ó. A gente só consegue ver se a gente estiver no hemisfério norte, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a gente consegue ver essa constelação. Parece uma raia, né? Ó. É bem parecido, né, com a raia. Aí aqui na ponta, ó, é a estrela polar, certo? A Ursa Menor e a Ursa Maior. Só que hoje em dia a gente utiliza, pessoal, outros meios de orientação, né? Os meios que a gente estava falando agora de utilizar as estrelas, utilizar o Sol, a Lua, isso era o que as pessoas antigamente faziam, né? Antes de ter a tecnologia. Hoje em dia, a gente utiliza esses meios aqui, ó. A bússola ela é utilizada ainda, mas ela não é tanto como o GPS, né? Porque o GPS todo mundo tem um em mão, certo? Vocês têm um GPS na mão, né? Certo? Vocês têm um GPS. Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai ver sobre esses meios de orientação que o homem fez, né? A gente viu os meios de orientação que são da natureza, né? As estrelas, o Sol, a Lua. E na próxima aula a gente vai ver os meios de orientação que o homem fez, certo? Para a gente finalizar a nossa aula sobre meios de orientação.